E aí, pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, vou falar sobre a retirada das iluminárias, né, no bairro da Liberdade. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, para você que não conhece o bairro da Liberdade, que eu acho que é dificilmente alguém não conhecer, ou até mesmo ter visitado, né? A não ser que você não seja de São Paulo, né? Mas o que é comum, porque o Brasil é um país muito grande, né? Enfim, só explicando por cima, o bairro da Liberdade, ele é um bairro oriental, né? Mais especificamente japonês, porque ele é conhecido assim, né? Tanto que a estação de metrô lá chama Liberdade Japão, só que hoje em dia mudou para variar, né? Por causa de outras pessoas, de outro cultura, né? Enfim, é que eu já fiz um vídeo falando aqui no canal. E basicamente, pessoal, para quem não sabe a história da Liberdade, porque é uma coisa que está vindo recentemente, é que o bairro da Liberdade antes não era bairro oriental, mas sim da época do Brasil Imperial, ou seja, era um bairro onde existia escravo, né? Tinha muitas senzalas, tinha fazendas e é onde os escravos ficavam, né? Mais tempo trabalhando ou sendo torturado, né? Como que era na época da escravidão. E hoje em dia a comunidade afro-brasileira aqui no Brasil, ele quer reconhecimento do bairro da Liberdade, sendo como um bairro africano e não oriental como é, né? Devido à questão que uns anos para cá também descobriram que em certas partes da Liberdade existe algumas igrejas e essas igrejas meio que são daquela época, mais ou menos daquela época, né? E em volta, né, das igrejas foram descobertos ossadas daquela época, ou seja, eram ossadas, né, de escravos africanos. Então, assim, desde então, a comunidade afro-brasileira aqui no Brasil, ele procura reconhecimento, né? Eles querem que o bairro da Liberdade seja africano, não oriental, né? E, enfim, eu já fiz vários vídeos falando sobre o que está acontecendo, né? As mudanças que estão acontecendo. E devido a isso, surgiu mais uma notícia, né? De umas mudanças, que são as mudanças das lâmpadas, né? Dos postes de luz, que remetem à cultura oriental. Não vou falar só cultura japonesa, porque todo mundo acha que aquilo lá é só japonês, mas não. Algumas culturas asiáticas usam aquela, tipo uma lanterna, né, que remete ao Japão feudal, né? E a comunidade afro-brasileira aqui no Brasil começou a fazer uma pressão muito grande, né, devido a essas descobertas de ossadas, saberem que lá existia escravos, né, que apanhavam, sofriam muito, né, devido a escravidão aqui no Brasil, né, pediram mudanças com relação a isso, né, ou seja, eles pediram para trocar o nome da Liberdade e trocaram, né, o nome do metrô da Liberdade, que antes era Japão Liberdade e agora ficou África Japão Liberdade, que ficou um nome comprido. E atualmente, né, uns dias atrás, foi sancionada uma lei, não é bem uma lei, mas uma, uma mudança, né, na qual vão retirar, e já estão retirando no caso, algumas das lâmpadas orientais, né, que são aqueles postes que eu vou estar deixando a imagem para vocês que nunca viram esse poste, né, eu acho. E são esses postes, né, que estão sendo retirados e sendo colocados no lugar postes normais, digamos assim.
Eu não sei se, pelo que eu entendi, no caso, eles estão fazendo só na região onde é em volta das igrejas, né? Que tem duas ou três igrejas e lá também tem alguns desses postes orientais. E, enfim, pelo que eu entendi, estão só retirando daquela parte. Porém, como as coisas estão querendo mudar muito, né? A comunidade afro-brasileira está querendo mudar muito a liberdade, eu acho que vai passar para a liberdade toda. Então, obviamente que a liberdade vai deixar de ser oriental, né? Para ser um bairro africano ou um bairro normal, né? Com várias culturas. E o governo aqui de São Paulo, né? A administração do bairro, que é a administração municipal, ele decidiu, né, refazer isso para equilibrar a história do bairro, né, a cultura do bairro, retirando coisas orientais, né, para falar que está equilibrando, né. Mas enfim, esse que é o caso de hoje. E bom, pessoal, vou estar falando um pouco sobre a minha opinião sobre esse caso, né? E bom, na minha opinião, eu acho que não deveria acontecer essas coisas, né? De retirada de coisas orientais ou tirarem coisas de outras culturas pelo simples fato que é uma mudança. Eu acho que o bairro da Liberdade hoje em dia é uma mudança boa, não uma mudança que quer apagar a história do passado. Até porque o que aconteceu no passado, ele não vai mudar, né? Muitas pessoas morreram, né, injustamente aqui no Brasil devido à época de escravização dos africanos, né, do trabalho forçado que ocorreu aqui no Brasil. Mas isso em todo o mundo, né? Eu só não sei se aconteceu nos países asiáticos, mas enfim. Muitas pessoas morreram injustamente nesse bairro, né? E eu acho que a desculpa que a administração municipal deu de que é uma opção, né, uma decisão para equilibrar as culturas, eu acho que não é válido, porque você não tira uma coisa de um lugar para equilibrar, sendo que você não está repondo nada em troca, né? Só estão retirando e não estão pondo nada, né? Então, assim, eu acho que é meio que injusto isso, né? Porque pense comigo, pessoal, o bairro da Liberdade antes, né, na época do Brasil Imperial, era um lugar em que tinha muita morte, tortura. Quando chegou a comunidade oriental aqui no Brasil, né, a comunidade japonesa, isso mudou, né, porque os japoneses, quando vieram e tomaram ao bairro da Liberdade, é porque eles tinham um sonho de morar aqui e construir suas vidas, né, porque o Japão estava estava entrando em guerra, né, onde muitos japoneses já não tinham dinheiro, né, porque o Japão antigamente era um país muito fechado e com a guerra piorou as coisas, né, a situação, e eles vieram aqui para o Brasil justamente por uma vida melhor, né. Então, assim, eu acho que a mudança do bairro da Liberdade daquela época para o começo dessa época é uma mudança feliz, não é uma mudança que quer dizer que está apagando a história do passado. Não, porque como eu falei, a história do passado nunca vai mudar, porque morreu muita gente lá e até hoje estão descobrindo o ossado dessas pessoas, né? Muita gente inocente morreu naquela época. E eu acho que atualmente o bairro da Liberdade ele tem outro significado. Não é aquele significado ruim do passado que muita gente morreu.
hoje em dia é um significado onde as pessoas podem morar, qualquer um, né? Eu não tô falando isso porque é um bairro oriental, mas qualquer um, né? Se você tiver dinheiro, pode morar em torno da Liberdade ou na Liberdade, né? A Liberdade é bicho. Enfim, a Liberdade é um lugar livre, como diz o nome Liberdade, né? A partir do momento que eu acho que as pessoas na comunidade afro-brasileira aqui no Brasil tá tentando tirar um pouco do que é da cultura de outro país, meio que tá tirando a liberdade. Não sei se vocês entendem assim, mas eu entendo, é a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, beleza? Lembrando que com respeito e educação, né? Eu acho que é triste quando isso acontece, né? Com a desculpa que é para equilibrar as coisas, porque eu acho que eles estão mais tirando do que repondo, né? Coisas que falem sobre o que aconteceu no passado, né? Eles só estão tirando e é como se perdesse espaço. Como eu já falei aqui no canal, isso também está acontecendo no bairro do Bom Retiro. É um bairro onde tem a comunidade coreana e atualmente, né, tá ficando perigoso porque tiraram a Cracolândia, né? E a Cracolândia foi pro bairro do Bom Retiro, na qual é um bairro coreano. Então, assim, aqui no Brasil eu vejo como sendo uma divisão, né, para não ter a cultura oriental aqui, né? Até porque, digamos que a cultura oriental atualmente, né, ele está sendo meio que jogada de lado, né? Porque as pessoas estão querendo mais reconhecimento, né, da sua cultura ou da sua história, e estão querendo apagar a cultura dos outros que já estavam, né? Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acho que isso afeta muito a cultura oriental, porque de uma certa forma você está apagando o que já estava, né? E na questão da liberdade, não é que eu acho que a cultura oriental está apagando o que aconteceu no passado, mas dando um significado diferente, né? Na qual todos podem trabalhar, viver normalmente sem ser escravizados, né? Então essa é a minha opinião sobre o caso do bairro da Liberdade. E bom, pessoal, eu vou falar alguns questionamentos, né, nesse vídeo, que também vou dar a minha opinião sobre, né, e eu quero que vocês também coloquem a opinião de vocês nos comentários, né. São 2 questionamentos que eu fiz para falar em vídeo, né. O primeiro, será que é válido, né, essa luta pela comunidade africana de ser reconhecido, né, para serem lembrados, né, na sociedade o que aconteceu? E, bom, pessoal, na minha opinião, eu acho que a partir do momento que você quer ser reconhecido e tá passando por cima de outras pessoas, a luta já é inválida, né? Porque, pelo simples fato que, muitas das vezes, essas pessoas que se dizem que são sofredoras, que são injustiçadas, né, pelas outras pessoas, no caso, os brancos, né? Eu acho que são as mesmas pessoas que fazem tudo que é feito com elas com outra cultura, que no caso seria a cultura oriental, né? Por que eu falo isso? Porque eu mesmo, né, eu vou dar a minha experiência, que aconteceu comigo, na verdade não só aconteceu comigo, como uma pessoa, um colega, no caso, na qual eu já falei sobre isso em um dos vídeos, né, na qual eu tava na Wizard,
né? Voltando da Wizard, enfim, eu não estava passando por um bom dia, né? Devido ao problema da Wizard, né? Que eu já abordei aqui no vídeo, né? Da minha experiência. E eu estava sem cabeça, né? E bom, na volta da Wizard, duas pessoas ficaram mexendo comigo e com um colega, né? E o colega também era japonês. E bom, essas pessoas que mexeram com a gente eram negras, né? Ou eram morenas. Eu não sei se moreno é considerado negro, mas enfim. E ficaram fazendo estereótipo, chamando a gente de chinês. Eu acho que se fosse ao contrário, a gente, né, eu e o colega, ficassem chamando eles de preto, de macaco, ou pele suja, ia dar muito ruim, né? Mas como foi dois negros, né, que fizeram isso, né, ninguém, acho que ninguém ia reclamar, né? Então assim, eu acho que essas pessoas que fazem isso depois ficam procurando ser reconhecido pela cultura ou pela cor de pele e fazem isso com outras pessoas, né? Só porque é diferente da dela. Eu acho que daí então a luta que ela quer é inválida, porque você não combate o racismo com racismo, ou preconceito com preconceito, violência com violência, né? Tanto que naquele dia, como eu já tava sem cabeça, eu quase perdi a cabeça realmente, né? Na verdade, quase perdi totalmente a cabeça, né? E eu quase quis ir partir para cima, só que devido ao colega estar do lado e ele era mais novo que eu não perdi a cabeça. Eu quis mostrar que eu pelo menos estava no controle, né? Então só falei, vai cagar, né? Eu poderia muito bem dado ido partido para cima, né? Porque eu já não estava passando por um bom dia e ver que duas pessoas que eram negros fazendo isso, né? Eu já tava perdendo a cabeça por completo. Eu quis dar um exemplo pro colega do lado, né, para não fazer partir para cima. Então, a minha reação só foi, vai cagar, né? Então, eu acho que isso meio que digamos, negativa a luta pelo reconhecimento já, porque pessoas que querem ser reconhecidas, mas fazem isso com outras culturas, com outras pessoas, né? Então eu acho que essa luta é inválida, né? Tá sendo inválida porque pessoas dessa cultura, da cultura negra, fazem preconceito com a cultura oriental, né? Então assim, eu acho que a luta não vale a pena, não, já deixa de valer a pena. Não sei se vocês entenderam, né? Então assim, eu acho que, minha opinião é que não vale nada se a comunidade negra faz preconceito com outras etnias, né? E bom, agora outro questionamento que eu quero colocar é a solução, né? Eu acho que a solução, pessoal, eu coloquei 3 tipos de soluções para o bairro da Liberdade, né? A primeira solução que eu coloquei aqui é construir algum museu ou alguma coisa do tipo para lembrar a história da Liberdade, né? A época da escravidão no bairro da Liberdade, né? Assim como tem o Museu da Imigração Japonesa, pode ter um museu falando da história do Brasil, né? Que é aquele lugar da Liberdade, que um lugar que seria o bairro da Liberdade, antigamente era o bairro onde existiam negros, escravos, né? Onde existia morte, né? Eu acho que seria uma boa ideia. Não ficar trocando o nome, não ficar tirando coisa de uma cultura para não repor nada em troca, né? Segundo,
solução que eu acho que também poderia ser é que ter passeios educativos pela região, né? Até porque, como eu falei, o bairro da Liberdade, ele tem partes, né? Tem igrejas que tem o nome daquela época, né? Tem a igreja, acho que dos aflitos, a igreja não sei do que tem tudo o nome daquela época, né? Devido ao passado. Então, assim, eu acho que se tivessem passeios educativos, né? Mostrando a história do passado antes do bairro da Liberdade ser japonês, eu acho que seria uma boa que fazer o que estão fazendo, né? E última coisa, né? É a comunidade negra, né? A comunidade africana aqui do Brasil podia abrir lojas, como tem lojas coreanas, lojas tailandesas, restaurantes no caso, né? Porque é um lugar livre, né? A partir do momento que o bairro chama Liberdade, você pode fazer muita coisa lá, né? Você é livre para fazer qualquer coisa, né? Então eu acho que um restaurante que remeta à cultura africana, coisas do tipo, ou vender pulseiras, colares, tema da África, né? Da comunidade negra, eu acho que é muito legal, né? Não fazer tirar uma coisa para não colocar em nada em troca, né? Não sei se vocês entenderam essas soluções, mas eu acho que são soluções que não ia tirar uma cultura, mas também não ia colocar a outra como sendo a que deveria estar, né? Ambos podem coexistir juntos, porém sem apagar a cultura do outro. Eu acho que vocês entenderam, né? Mas enfim, deixem nos comentários se vocês entenderam o que eu quis dizer com essas soluções e tudo que eu falei nesse vídeo. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários, né, o que vocês acham dessas mudanças, né, que eu já venho falando há alguns anos sobre o bairro da Liberdade, né? Deixe a sua opinião, lembrando que com respeito e educação, né, porque respeito e educação é bem-vindo aqui no canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco do que eu quis dizer nesse vídeo. E enfim, espero que vocês tenham assistido até o final. E é isso, valeu, falou!